Olá, sejam todos bem-vindos ao Estúdio 304 Podcast. Eu sou JM e vamos ao ar com mais um programa Lapidando Mentes para o Sucesso. Como vocês sabem, nosso podcast, toda semana estamos aqui com um assunto novo. Nesse episódio de hoje, vamos falar de psicoterapia de casais. Vivemos em um tempo em que famílias enfrentam desafios intensos, conflitos, comunicação, mudanças de rotina, educação dos filhos, perdas, estresse e dificuldades emocionais. E muitas vezes tentar resolver tudo sozinho não basta. Então hoje nós temos aqui a doutora Luciana e a sua convidada para tratar desse assunto no nosso podcast de hoje. LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. É um prazer estar com vocês aqui novamente e hoje estamos com o tema psicoterapia de casal e trouxemos uma especialista da empresa LM Alta Performance, doutora Cíntia, para discutir com a gente, para fazer um bate-papo aqui conosco sobre esse tema psicoterapia de casal. Doutora Cíntia, por favor, se apresente ao nosso público. É um prazer ter você aqui conosco. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradeço o convite. Luciana, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho, né? Aqui como terapeuta de casal na LM. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou psicóloga formada desde 2012. Trabalho com terapia de casais hoje. Sou terapeuta sexual também, que foi aí um desdobramento que me atraiu bastante quando eu decidi trabalhar com casais. E estamos aqui. Estamos aqui. Não é? Discutindo sobre o tema psicoterapia de casal. Seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada. Doutora Cíntia aqui conosco, gente. Sexóloga aí e psicoterapeuta de casal. Então vamos ver como funciona isso aqui. O público já está mandando perguntas, mas daqui a pouco a gente fala. Bom, primeiro conheçam aqui a doutora Cíntia. A doutora Luciana você já conhece. Mas, doutora Cíntia, em relação à psicologia, uma definição simples e acessível. Assim, o processo terapêutico que envolve duas pessoas, o casal. Quando que ele deve procurar o processo de psicoterapia? Quando que isso acontece? Explica aí para os nossos ouvintes que eles querem saber, porque já vão começar as perguntas. Quase sempre, o casal que busca terapia, ele vem como alguém que vai buscar um médico. Sempre na iminência de um problema. Surge algum conflito, estão encontrando alguma dificuldade ali em lidar com alguma questão, seja de sexualidade, seja do próprio relacionamento, né? Para além do casal, família e tudo mais. E ali busca essa ajuda para conseguir chegar ali na resolução de um conflito. Então, quase sempre, o casal que busca terapia está num conflito. E complementando um pouquinho o que a doutora Cíntia aqui trouxe para nós, o ideal não é que o casal busque a psicoterapia apenas quando eles estão já no conflito, mas sim que a busca dessa psicoterapia de casal aconteça antes desse conflito. Por quê? Tanto por uma busca de um relacionamento melhor ainda. Então, às vezes as pessoas têm aquela ideia que a psicoterapia de casal, ela acontece apenas quando já se instalou o conflito. E não é essa a ideia. Então, a discussão, a comunicação, o ouvir o outro, o acolhimento, o entendimento do outro, tudo isso faz parte do processo da psicoterapia de casal e, por isso, já é importante que se busque antes, para que um ouça o outro, para que tenha um amadurecimento. E mesmo quando a relação está bem, a relação está boa, a psicoterapia vem para agregar ainda mais, ela vem para melhorar ainda mais a qualidade dessa relação. Por isso a importância da psicoterapia de casal. Bom, diante desses assuntos, desse nosso primeiro embate aí, vamos lá. Nossa primeira pergunta aqui, esse ouvinte aqui, eu gostei disso. Pessoal, não se preocupe não, que se eu não responder tudo isso aqui,
Eu também não vou responder, quem vai responder são elas. Tá bom? Como se define, em essência, o papel da terapia de casal? Assim, é sobre salvar relações, compreender padrões ou promover crescimento mútuo? 3 perguntas em uma só. A ideia da terapia, inicialmente, é ser o profissional, ele é um facilitador desse casal, onde ele vai poder ali ajudar a eles se ouvirem, conseguirem estabelecer uma comunicação fluida, que muitas vezes em casa essa comunicação não é possível, porque, né, os ânimos vão se aquecendo e muitas vezes o diálogo acaba não conseguindo acontecer. Então, o terapeuta ele vai servir como alguém que vai ouvir ambas as partes, propor alternativas, né? Fazer com que um consiga ouvir e perceber o outro, que muitas vezes é isso que acaba falhando na comunicação. Só um fala, é quase sempre esse cenário. Um fala, o outro só escuta, mas não ouve nada, né? Então, acaba que fica muito desgastante, gerando brigas, gerando desentendimentos. E quase sempre quando vem naquela, não aguento mais, quero me separar. Sempre uma das partes vem, a outra, quando tá ali entendendo que existe a possibilidade de resgate desse casamento, concorda em vir também. Nem sempre vem com tanta vontade, mas vem. Então, mas eu acredito também que vem para fortalecer isso. Mesmo que uma relação que não tem vias de acabar, que não está não se fala em divórcio, mas em melhorar mesmo a qualidade da relação. Porque muitas vezes o que acontece? A rotina ela acaba consumindo o casal. E aí eles começam, uma parte ou outra percebe que está falhando, está precisando de uma atenção maior, então busca a terapia e o profissional ele vem com essa finalidade. Então, na verdade, é um pouquinho de cada coisa. Muitas vezes a terapia de casais vai dar voz para quê? Para que um consiga se perceber dentro da relação, porque se doa demais, então acaba deixando muito de lado os seus próprios objetivos, seus próprios sonhos. Então, o legal é que as pessoas elas conseguem se perceber individualmente dentro de uma relação a dois. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Cíntia, JM. Vou pedir aqui a sua licença. Doutora Cíntia, muitas vezes ouve-se essa questão de que existe um dominante na relação, ou uma dominante na relação e que alguém se submete. Né? Geralmente, que numa relação, assim, num casal, alguém se submete um pouco mais, ou alguém é um pouco mais dominante, ou cede, acaba cedendo um pouco mais nos conflitos, nas questões. Você percebe isso? Existe realmente essa dinâmica, esses aspectos ou não? Como é que você vê isso, doutora Cíntia? Numa relação saudável, eu acho que esse papel ele se inverte, ora um, ora outro. Mas é comum, dependendo das personalidades, que sim, sempre haja um que é mais proativo, que tenha mais... Não necessariamente uma dominância ruim, né? Sim. Mas é comum que tenha sempre alguém que tenha um pouco mais de energia, que tenha mais ideias, que proponha mais coisas, e o outro que é mais levado. Muitas vezes... essa pessoa que é mais levada, que é mais conduzida na relação, ela acaba se frustrando muitas vezes, porque a vontade dela ela acaba não expondo, né? E isso também gera conflito com o passar do tempo, porque é como se ela vai aceitando tudo ao longo do tempo, do casamento, dentro de um casamento de 10 anos, ela vai aceitando. Porque ela também não tem proatividade de propor nada. E aí chega um momento que é preciso olhar para essa relação, porque essa pessoa... E as vontades dela, né? Então, na terapia de casal também é proposto que a gente olhe para a vontade de cada um individualmente para que isso se torne fluido, para que aconteça. Porque se todas as vezes só uma pessoa cede ou só uma pessoa domina e manda, fica desequilibrada a relação, né? Como se ela talvez até se anulasse. Você percebe que pode existir isso até de um dos membros da relação que pode se anular de tanto ceder para não ter brigas, para não ter discussões, para que a relação flua bem. Então, essa pessoa acaba se anulando, fica quieta, aceita tudo.
e ela acabe se anulando e se sentindo mal com isso e pode levar até aí a um divórcio com o passar dos anos, de tanta anulação ou de tanta submissão? Você percebe isso, doutora Cíntia, que isso pode acontecer? Sim, com muita frequência. As pessoas, elas acabam, ao longo do tempo, se cansando de muitas vezes aceitar coisas que ela não gosta, que ela não concorda, mas ela também vai guardando ali para evitar o conflito. É muito comum nas relações nós evitarmos conflito, né? O ser humano, ele tem a tendência a evitar conflito. Então, quando entra aí uma conversa mais espinhosa, tá bom, vamos fazer assim, então, tipo, porque a pessoa não quer se expor. E aí chega um momento que ela fica farta de tanto aceitar e isso vai adoecendo ela. Muitas vezes isso é identificado na terapia individual. E aí, quando ela está na terapia individual e ela percebe que ela é essa pessoa que se anula, que ao longo de anos de casamento ela não fez nada, ela sempre está só apoiando, aí ela entende que ela precisa olhar para ela e muitas vezes aí que eles vão para a terapia de casal. Bom, vocês viram que o negócio aqui é meio complicado, mas já é complicado, vamos complicar mais ainda. Tá quente essa discussão hoje aqui, gente. Assim, no mundo onde a senhora acabou de dizer aí que existe uma submissão ou uma parte que cede mais, como seria a primeira sessão de terapia de casal, sendo que a pessoa está calada, não quer falar nada, mas de repente ele vai ter uma terceira pessoa ouvindo e frente a frente com o dominador. Então, é o dominado falando do dominador com uma terceira pessoa. Então, como seria essa primeira sessão? Na primeira sessão, o casal participa, são os dois, onde eu vou entender a demanda. Sempre um faz o contato primeiro, né, informando dos motivos pelos quais ele gostaria de fazer a sessão. Aí eu convido ambos para vir, eles se apresentam, eu escuto cada um individualmente, ali juntos, mas individualmente, dou a vez de um, dou a vez do outro, para que eles possam se comunicar. Numa segunda sessão, eu convido uma das partes para eu poder conversar com ela, entender qual é o lugar dela na relação, como ela se sente, o que ela gosta, o que ela pensa. Na terceira sessão, com a outra pessoa, com a outra parte, para a mesma coisa, entender, alinhar alguns pontos, entender o que ela espera, entender o que ela busca com a própria terapia, né? Muitas vezes uma das partes não está tão concordando, então é o momento também dela perceber que eu não estou a favor nem de um e nem de outro, que nós estamos, um trabalho em equipe, que eu estou pelo casal, né? A ideia é ajudá-los, não é ficar aliada a quem procurou a terapia. Acho que isso que é o mais importante. E a partir da quarta sessão, tendo toda essa coleta de dados da primeira sessão, onde eu conheci a demanda do casal, da perspectiva de cada um, e da perspectiva individual deles também. Na quarta, a gente se encontra, senta, os três, e a gente vai propor, aí eu proponho um planejamento de trabalho, né? Com técnicas, a partir daquilo que eu identifico que falta mais. Então, muitas vezes, o que a gente percebe, é uma falha na comunicação, tem interferência de terceiros, tem interferência da sogra, tem interferência do vizinho, porque tem os filhos dormem no mesmo quarto. Então, ali no primeiro contato já dá para começar a sacar quem que é o dominador, quem que é o mais passivo ali da situação. Então, nessa quarta sessão, a gente já consegue traçar um trabalho para ser feito ali. Eu vou colocar uma outra questão aqui para a doutora Cíntia. Com algumas experiências aí que a gente vai tendo ao longo dos anos, né, com a psicoterapia de casal, a gente eu percebo que muitas vezes existe essa questão mais do dominado, né, do dominante, o mais passivo, o mais submisso, aquele que cede mais. E também eu percebo que, às vezes, quando essa mulher é a mais dominadora, e talvez na maior parte das relações isso não é uma regra, né, de maneira alguma, mas talvez na maior parte das relações existe aquele ditado popular, né? A mulher é que manda, o homem
faz aquilo que a mulher pede, acabou, né? O homem acha que ele manda e a mulher é que, na verdade, dá todos os comandos. Enfim, essas questões do ditado popular que a gente ouve bastante. Mas como é que existe um lado masculino que eu percebo? Às vezes, quando o homem é mais imaturo, isso também não é uma regra. Então, dependendo ali a relação do casal, às vezes esse homem é mais imaturo, a mulher é um pouco mais madura, e por ela ser mais dominante, ela acaba fazendo as tarefas, tomando as decisões. E aí esse homem, ele se submete àquilo, às vezes também com raiva ou nervoso, ou entra também em discussão, isso também acontece. Mas é como se essa mulher tirasse a força desse homem. Tirasse a força desse homem para ele tomar as decisões, para ele amadurecer. Então, em coisas simples, por exemplo, mas vamos no restaurante? A esposa decide qual restaurante que vai. Então, como ele é mais imaturo, ou como ele talvez não se coloque, ela acaba tomando as decisões e perde a força, né? O lado masculino, vamos dizer, desse homem, né? E aí é uma questão que a gente vai ensinando essa mulher, olha, em pequenas tarefas, em pequenas situações, deixa ele tomar a decisão, não é? Deixa ele acabar tomando essas decisões para ele entender que ele tem um valor nessa relação, que ele é ouvido, e para ele amadurecer e a gente trazendo essa importância do papel dele nessa relação, né? Aí eu te pergunto assim, doutora Cíntia, você percebe isso no atendimento de casais? Como é que você lida com isso? Se você vê que isso acontece ao contrário, né? De repente é o homem que é mais dominador e acaba com que essa mulher sendo mais submissa. Me fale um pouquinho sobre isso. Como é que você vê essas questões? Assim, nós sempre precisamos pensar que são duas pessoas diferentes, foram criadas diferentes, têm comportamentos diferentes, têm constituições familiares diferentes. Então, o que acontece? Às vezes, o marido vem de uma família onde a mãe fazia tudo para ele, dava tudo na mão, né? Ele não precisava ter trabalho algum. E aí, a mulher, por outro lado, já é mais feminista, já é mais, não, o homem tem que se virar. E aí, o que acaba acontecendo? Acaba existindo um conflito. Nesses primeiros momentos da sessão da terapia, a gente consegue já pegar alguns pontos, porque a gente vai investigar como que é a formação familiar de cada um desses indivíduos e como que eles se percebem no mundo, né? E aí, com isso, eu vou pontuando, olha, parece que, né, você toma a frente das coisas, você reclama que ele não te ajuda, você reclama que ele não faz, mas você já fez antes dele, né, tentar fazer. Então, talvez a ideia principal seja essa. Muitas vezes a própria pessoa que procurou a terapia de casal, ela começa a ficar contrariada quando as mudanças começam a acontecer. Porque a gente vem de ciclos de repetição. E nós estamos confortáveis em zonas de conforto desconfortável. E aí, o que acaba acontecendo? Eu não estou feliz, aí eu procuro ajuda. Mas aí eu estava feliz, eu não estava tão infeliz assim. Porque agora vai mexer numa estrutura que eu vou ter trabalho para sustentar depois. E aí, é claro, as pessoas vão começando a perceber que é possível ter uma relação diferente, de ter uma relação funcional. Porque nenhuma relação em que um é mandado ou que o outro só obedece vai funcionar para sempre. Exceto as relações dos nossos bisavós, dos nossos avós, que era outra formatação social, né? É como uma reconstrução, não é, doutora Cíntia? Uma reconstrução desse casal em que tanto o homem quanto a mulher precisam ceder, precisam estar dispostos a essa mudança. Muitas vezes, nessa reconstrução, existem momentos de crise,
porque eles vão colocar o que eles pensam, eles vão colocar que eles desejam da forma como eles pensam que precisa ser feito, até porque, como você colocou, doutora Cíntia, vem essa questão, eu costumo brincar e eu falo que cada um vem com a sua mochilinha, cada um vem com a sua mochilinha de experiências, de educação, de história de vida, e aí junta-se cada um com a sua mochilinha e um casal. E aí a psicoterapia de casal vem para colaborar, para reestruturar ainda mais essas relações, melhorar essa qualidade de vida e muitas vezes tirar esses casamentos de crise. Mas que existe em vários momentos da psicoterapia essas crises, essas discussões. Então, não sei se você vê dessa forma, doutora Cíntia, mas muitas vezes essas crises são importantes, essas discussões, essas sessões que às vezes os dois saem um pouco brigados um com o outro. E eu costumo brincar no final da sessão e eu falo assim, dá um beijinho em cada um agora. Não quero saber se vocês gostam ou não. Eu falo, eu estou pedindo, ou senão eu estou mandando. Por favor, um dá um beijo no outro agora, né? Exatamente, porque é diante o conflito, né, que as coisas são pensadas. É onde existe o incômodo para poder você melhorar. Então, essas são, eu costumo dizer que são as melhores sessões. Né? Essa sessão que tem o conflito, porque é a sessão que esquenta, e aí quem não fala, fala. Quem estava ali guardando já solta. E ali é o momento para aquilo. Porque em casa, se eles forem fazer isso, um vai acusar o outro, um vai xingar o outro, e eles não vão conseguir se perceber. Não vão conseguir se ajudar. Então, é isso. Então, excelente. Vocês viram, se vocês quiserem resolver qualquer conflito, eu tenho um lugar certo. Espetaria Galo, o melhor espeto da região de Osasco, que está atingindo a grande São Paulo e a capital também. Deu aquele conflitozinho, deu aquela fomezinha, chama seu parceiro, vai na Espetaria Galo, ali na rua Narciso Trulini 204, atrás da Prefeitura de Osasco. Lá tem o espetinho certo, feito artesanalmente. Olha, não é aquele espeto que já vem fabricado, congelado, não. E que o casal vai adorar e vai sair dali felizes de barriga cheia. Então, deu aquela fominha, deu aquela vontade de sair aqui que nós estamos falando, convidar. Espetaria Galo é a nossa espetaria para as soluções de problemas. Bom, e se você quer aparecer, nós estamos aqui na rua Dionísio Alves Barreto, Dionísio Alves Barreto, número 500, aqui no Estúdio 304 Podcast. Quer aparecer para o mundo? Vem para cá gravar o seu podcast. Estamos aqui no ar. E esse momento é para trazer uma pergunta polêmica. Eu adoro polêmicas. Doutoras, como psicólogas, como vocês percebem as mudanças nos relacionamentos dos últimos anos? Fique à vontade, doutora Cíntia. Depois Estamos falando eu de terapia de casal. Então, sim, muita coisa mudou. De casal. Muitas mudanças, né? A formatação social é, né, completamente diferente de 20, 30 anos atrás. A constituição familiar é diferente, né? A intenção das pessoas. Antigamente, as pessoas casavam-se, muitas vezes o marido era arranjado, a esposa era arranjada. Hoje em dia, a gente tem a opção, né? Hoje em dia, as pessoas escolhem com quem elas querem estar. Então, deveria dar mais certo ainda, né? Exato. Porque a gente escolheu aquela pessoa. Mas existem muitas diferenças entre as eras aí, vamos dizer assim. E tem também a questão... Muitas vezes nem são pessoas tão mais velhas, só que elas aprenderam com seus avós, ou aprenderam com seus pais, ou então elas estão dentro de um ambiente religioso que define algumas regras para a vida conjugal, que muitas vezes as força a ficar dentro de um casamento, né? Outras não se prendem a nada, né? Então, não tá dando certo, separa, e por isso a gente tem tantos divórcios hoje. A pessoa casa 3, 4 vezes e tá tudo certo, e vai até acertar, né? Então, existem muitas mudanças, tem muita questão global, social, né? Do ambiente onde a gente está inserido, de como as configurações familiares estão sendo conduzidas hoje. Mas a gente não pode esquecer que os indivíduos têm suas crenças limitantes, né? Eles têm ali os seus
as suas próprias dores. E isso também é decisivo para a relação casal. Né? Então, existem muitas diferenças, mas eu acho que existem diferenças boas e diferenças... Tem os pontos bons e os pontos ruins das mudanças. Né? Eu acho que no passado, o que a gente percebia? Os casamentos, eles duravam mais. Então, existia uma insistência maior, uma persistência maior. Existia ali uma vontade de fazer dar certo. Muitas vezes não era uma vontade, era só uma obrigação, mas existia ali existe até um ditado que fala, né, que antigamente as pessoas, elas quando algo quebrava, elas arrumavam, elas consertavam, né, não descartavam. Hoje em dia, com tudo muito efêmero, por conta até da internet e das facilidades e tudo que a gente tem hoje disponível, as pessoas trocam tudo com muita facilidade, com muita rapidez. Então, não está dando certo, descarta. Eu acho que esse é o ponto ruim das nossas gerações mais recentes. Então, às vezes, as pessoas elas não têm muita paciência em querer restaurar esse casamento, que muitas vezes existe amor, existe carinho, existe vontade, mas não está dando certo, joga fora, arruma outro e está tudo bem. Então, as redes sociais atrapalham ou os vínculos afetivos são destruídos? Como é que ficou, então? Essa questão ficou meio... Rede social ajuda ou atrapalha? É dual, porque eu vejo que pela experiência que a gente vê no consultório, tanto quanto terapeuta de casais, quanto terapeuta individual, é que a rede social, a internet, ela aproxima quem está longe, mas ela afasta quem está perto. Então, eu tô aqui na sala da minha casa, conversando com um amigo, alguém que está lá do outro lado do mundo. O meu marido que está na sala sentado, eu nem estou prestando atenção nele. Então, assim, tudo é o equilíbrio, né? Então, assim, facilita. Eu conheço casais que moram a quilômetros de distância e o relacionamento dá certo. Gente que nunca se viu e namora à distância. Pode funcionar. Então, o problema não é a rede social, é a forma como a gente usa isso. E a forma como a gente descarta também. Então, conheci várias pessoas, então eu vou descartando as pessoas, porque tem muita opção, tem muita possibilidade, né? E vejo também que entra uma questão assim, quando a gente fala, seria o amor líquido, né? O amor líquido é aquele amor em que ele é descartado, em que não se cria o vínculo afetivo. Então, qualquer dificuldade que aconteça, pronto, eu já decido, não vou enfrentar, não vou tentar arrumar, colar, como a gente diz no ditado popular, não é? A insistência para que aquela relação aconteça e corra tudo bem. E tem um outro fator que é importante. Os casais que se separam, a gente precisa o quê? O padrão de comportamento que a gente leva para um novo relacionamento, ele se mantém. Então, se aquilo não é elaborado, se aquilo não é trabalhado, ele vai manter e vai levar para as outras relações aquelas mesmas questões, o mesmo padrão de comportamento, sejam bons ou sejam ruins. Então, por isso a importância da psicoterapia de casal, independente, eu quero me separar ou eu quero continuar a minha relação, porque isso precisa ser elaborado, isso precisa ser trabalhado, né? Esse é um outro aspecto. E também, quando a gente fala dessas gerações, muitas vezes mantinha-se esses relacionamentos, o casamento de uma forma muito, muito mais longa, como a doutora Cíntia colocou, de outras gerações, porque existia essa questão, eu me casei, eu preciso manter esse casamento até a minha morte. Então, não é que eu sou a favor do divórcio, não é essa questão. Quando começa a psicoterapia de casal, eu costumo colocar para os clientes que a gente é a favor, sim, dessa relação e a gente trabalha para que esse casal estejam juntos e felizes. Então, quando que acontece o divórcio, que a gente não é a favor? Claro que existem situações e situações, né? Eu estou ditando alguns casos específicos aqui, quando é uma relação extremamente abusiva, né?
extremamente ali abusiva e que está fazendo mal para alguém, seja o homem ou seja a mulher, nessa relação extremamente abusiva. Então, a intenção, sim, é a união desse casal e a felicidade, é que eles estejam se dando bem e ambos felizes. Mas se existe uma relação extremamente abusiva e manter essa relação por conta de uma obrigação social, né, ou até de uma crença em que ela tem em relação a isso, então não. Então a gente vai trabalhar para que ambos sejam felizes. E pode ser que não seja, que eles estejam casados, né? Então, se a gente consegue trabalhar essa relação para que ambos vejam, seja uma relação saudável, né? Que a gente consiga retirar essa questão de ser um aspecto extremamente abusivo, né? Então, a ideia é sempre trabalhar esse conjunto do casal estar junto, mas ambos felizes, bem, com uma qualidade de relacionamento muito boa. E dentro desse contexto, quando JM aqui coloca a questão das redes sociais, eu vejo que as redes sociais, eu tenho amiga que ela conheceu uma pessoa em Portugal pela internet, pelas redes sociais ali, e ela morava aqui no Brasil, ela foi para Portugal, este homem queria uma brasileira. Ela foi para Portugal, se casou, tem filha, mora lá e estão felizes. E bem, então eu vejo que facilita, eu vejo que as relações pela internet, pelos aplicativos, elas podem acontecer sim, tanto pelos aplicativos como também presencialmente, né? Conhecendo num barzinho, às vezes uma equipe de corrida que você participa, que você vai conhecendo pessoas novas, enfim, outros ambientes sociais. O que é importante tá bom, o que eu estou aberta, o que é um bom relacionamento para mim, onde eu estou disposta a ceder. Então, ter um pouco desse critério, esse autoconhecimento para si mesma e também para ir conhecendo essa outra pessoa, né? Eu vejo que precisa ter os cuidados, que a gente não sabe quem está do outro lado, né? Marcar em locais públicos, mas se dar a oportunidade de... Vejo que isso é importante. Sim, inclusive assim, os aplicativos, existem pessoas que demonizam, e eu acho que não é de todo ruim. Existe o lado bom dos aplicativos quando a gente pensa em, por exemplo, uma pessoa que não sai muito, uma pessoa que trabalha home office, então ela não tem tantas oportunidades. O ideal seria, né? Vou participar de um grupo de leitura, vou participar de um grupo de corrida para poder conhecer outras pessoas e tal, mas às vezes é uma pessoa que tem dificuldade social pela sua história de vida, então é uma pessoa mais introspectiva, fica em casa, não gosta de sair muito, e aí o aplicativo ajuda nessas horas. Mas acho que existem pontos, então eu preciso entender o que eu quero no aplicativo. Eu estou buscando um relacionamento, né? É um relacionamento sério que eu quero conhecer pessoas, quero fazer amizades. Existem pessoas que fazem amizades em aplicativos e tá tudo bem, e se tornam amizades duradouras. Não, eu quero só pegação. Se você quer sua pegação, você também encontra sua pegação. Mas aí entra a questão do que Bauman fala pra gente, das relações líquidas, do amor líquido. Então, eu tô saindo com uma pessoa, tô gostando, tô ficando, aí alguém dá um match comigo no aplicativo, conheço outra pessoa, e aí eu vou colecionando pessoas, né? Que ali é um cardápio, dependendo da maneira como você encara aquilo. Então, né, pode contribuir muito, pode dar muito certo, mas tudo vai depender do que a pessoa está buscando, do que ela está querendo, né? E aí entra o lance também da responsabilidade afetiva, né? Então, quer dizer, tô ficando com uma pessoa e, sei lá, começo a ficar bastante tempo com uma pessoa. Tô saindo, conheço, tô ali já estabelecendo um relacionamento. Só que eu não falei isso pra ela, eu não falei pra ela que eu também tô conhecendo outras pessoas. E aí, sobre essa perspectiva, o que acontece? Às vezes uma pessoa se envolve demais com uma pessoa de aplicativo e aí depois ela se frustra, porque aquela pessoa tá conhecendo mais Deus e todo mundo. E aí é um problema, né? Então a gente precisa ter responsabilidade com o sentimento dos outros também. Então o problema vai ser a nossa próxima pergunta, porque essa aqui
Olha, vem com poesia e tudo. Sentamos frente a frente, mas o mundo parecia no meio. Palavras pesavam como pedras, silêncios cortavam como aço frio. A psicóloga, com sua voz de rio, pedia que olhássemos um ao outro, não para medir a distância, mas para lembrar o caminho. Sendo assim, muitos casais dizem: nos perdemos no meio do caminho. O que geralmente está por trás dessa sensação de se perder no meio do caminho? Ó, bonita, hein? Profundo. Profundo. Bonita, hein? Eu gosto desses telespectadores, você vai ver. Programa ao vivo é assim mesmo. Maravilhoso. Se nós nos perdemos muitas vezes de nós mesmos, quem dirá do outro? Então, assim, nós nos perdemos no meio do caminho pela rotina, pelos filhos, pelo trabalho, pelos amigos, por muitas coisas, né? E aí entra aquilo, por que eu quero me relacionar? O que é um relacionamento? Estar com alguém é dedicar atenção, é dedicar afeto, é dedicar amor. E muitas vezes as pessoas entendem que casar, estar com alguém, morar junto com alguém, é alguém para ajudar a pagar contas. Pode ser também, mas precisa ser combinado, acordado, né? Então, a gente se perde facilmente quando a gente... Sabe aquele lance de você... Enquanto você está conquistando, você tem garra. Você vai, você... né, se arruma, se perfuma e dá flores e, sabe, vai buscar. Promete tudo e depois não dá nada. E aí aquela coisa maravilhosa. E aí depois que você conquista ali, tá com a gata, tá com o gato, o que acontece? Já não tem mais, já perdeu aquela, né, a dopamina, né, já tá mais baixa, a gente já não tá mais com aquela... Já tá confortável. Por quê? Porque já tá ali no controle da mão. Já conquistou, já tá conquistado. Né? Já está conquistado. Exatamente. O desafio da conquista já foi. Exato. E tem pessoas que ficam só no desafio da conquista. Na especialização em sexualidade, nós trabalhamos com uma paciente que ela era assim, ela se interessava por alguém, mas ela não se envolvia com ninguém. Ela só gostava de se apaixonar. Me apaixono perdidamente, fico louca, fico cega e sumo. Porque depois que ela conquistava a pessoa, perdia o interesse total. Mas aí entram outras questões psicopatológicas que nós trabalhávamos com ela. Então, assim, é importante a gente estar atento a isso. Então, o que faz a gente se distanciar do outro? Se eu tô casada, chego em casa, não procuro saber o que o outro... Como foi o dia do outro ou da outra, né? Enfim... não tenho a preocupação de saber como é que está aquela pessoa. Não tenho a preocupação de olhar para ela, ver se ela cortou o cabelo, se ela, sabe, se ela emagreceu, se ela engordou. Eu não olho para aquela pessoa. É como se aquela pessoa, sabe, figura fundo? Ela passa a ser o fundo para a figura que muitas vezes é uma tela, muitas vezes é o meu celular, muitas vezes é o meu notebook do trabalho. Então, eu não enxergo o outro na sua totalidade. Então, a gente se afasta. Porque aquilo que tinha de bom já é comum, sabe? Já está na minha zona de conforto. Então, eu já não preciso fazer mais esforço. Aí, a gente vai se perdendo. A gente se perde muitas vezes de nós mesmos. Então, fica naquele looping. Só trabalha, não olha pra si, não se pergunta em nenhum momento: o que eu tô sentindo? Por que eu tô triste hoje? O que tá acontecendo comigo? Nossa, eu ando tão deprimido, por que eu tô assim? Então, a gente se perde da gente também. Que dirá do outro, se a gente não tá atento, né? E assim, talvez seja uma visão à moda antiga, eu acredito que relacionamento é constância. É você nutrir, é uma planta. Eu faço sempre a analogia do casamento ou de um relacionamento que seja, até de uma amizade, como se fosse uma planta que você precisa adubar, que você precisa regar, que você precisa ir lá conversar com ela. Você já viram alguns experimentos sociais que as pessoas conversam com a planta, falam coisas boas, falam coisas bonitas e a planta cresce, e para outra que você xinga, que você fala coisas ruins, a planta murcha. Assim são qualquer ser vivo, assim são as relações. Seja de amizade, seja de amor, seja de relacionamento. Então, a gente precisa nutrir esse relacionamento. Eu acho que é muito mais do que você conquistar. Conquistar é fácil.
a gente conquista com a capa, né? Com a primeira imagem. Mas a manutenção vai ser feita com o que tem dentro mesmo. E aí é onde a gente vai ajustar na terapia de casal. Então, às vezes, a pessoa, ela vem de uma família disfuncional, que não dá certo, e aí ela vem cheia de maus hábitos, mas é uma pessoa incrível. E ali na terapia a gente consegue melhorar isso. A gente consegue trabalhar esses aspectos para que essa relação aconteça de verdade. Porque tem muita relação, muito casamento que acaba havendo amor. Eu acho que essa é a parte mais triste, sabe? Muitas vezes fica tão insuportável aquela rotina, com aquele hábito ruim daquela pessoa, que eu não consigo mudar sozinha, porque acabou, mas assim, eu ainda gostava da pessoa, será? Sabe? Será que ainda não tinha alguma coisa que pudesse ser feita? Então, a terapia é linda. Ela, nesse ponto, eu sou suspeita para falar. Concordo, né? Totalmente, doutora Cíntia, concordo totalmente. Até porque muitas vezes nessas relações envolve a influência de outras pessoas e de outras pessoas que acabam tendo um peso, pessoas familiares, né? Ou às vezes uma mãe, um pai, tanto para o aspecto positivo quanto para o aspecto ruim, vamos dizer assim, e que, dependendo, se ela não tem consciência dessas coisas, qual é o papel, o porquê que ela está se comportando daquela forma, ela muitas vezes pode entrar ali em várias discussões, uma crise no casamento, por conta disso. E quando ela vai para a psicoterapia de casal, isso é questionado, isso é trabalhado. Então, ajuda tanto o homem quanto a mulher, a parceira, o parceiro. Enfim, hoje a gente tem já uma gama de relações, né? Eu me lembro da questão também, tanto homossexual, né? O quanto existia uma dificuldade, às vezes, da própria família na aceitação dessa relação homossexual. E aí uma série de conflitos ali familiares que envolvem essa relação. Então, muitas vezes, esse casal tá bem, mas às vezes por influência de outras pessoas, elas não sabem lidar com aquilo e essa relação se perde. Então, esse é um exemplo, assim como outros exemplos que nós temos, que na psicoterapia de casal a gente consegue trabalhar essas questões, se torna muito mais consciente para que esse casal não se perca, como você colocou, doutora Cíntia. Quer dizer, se nós mesmos acabamos nos perdendo em várias situações, e por isso a importância da psicoterapia em nos encontrar, em nos reequilibrar, em ter a consciência muito mais dessas situações, imagina num casal. Então, quando a doutora Cíntia coloca, muitas vezes as relações terminam, o divórcio, mas as pessoas se amando. Então, a psicoterapia de casal, ela vem para colaborar com essa relação, ela vem para trazer isso mais à consciência de um olhar que o casal estava olhando por um prisma só e que a gente consegue ampliar e abrir para que não tenha um olhar apenas para este lado, seja o parceiro, a parceira, esposa, marido, e ter um alinhamento e uma consciência maior nessa relação. E os papéis disso tudo, né? Inclusive os papéis da família nessa relação. Exatamente. Então, vocês sabem, né? Falar de feridas antigas e promessas esquecidas no tempo, de como amor, e às vezes tudo isso cansa, mas ainda pede abrigo. O que caracteriza um amor maduro? Aquele que resiste às fases da vida ou aqueles que resistem às imperfeições humanas? Olha, a definição agora, ela de... até respirou agora. Essa é interessante quando a gente fala de amor maduro, porque eu acho que é o amor ideal, é o amor que todos nós queremos, né? Que é aquele amor onde se estabelece ali uma segurança, uma confiança, né? Acho que essa questão do que é saudável, do relacionamento saudável, né? A gente fala hoje muito em relações tóxicas, mas o que também é a relação saudável? Aquela relação de confiança, aquela a relação de ajuda mútua,
né? De parceria, de cumplicidade. De comunicação. Comunicação é o top 1. Que exista essa comunicação, é o top 1. É o top 1. Para ser trabalhado na psicoterapia de casal, né, doutora É a primeira Cíntia, coisa que a 1. gente vai trabalhar é a comunicação. E o no amor maduro, é você aceitar as diferenças do outro, é você enxergar o outro como ele de fato é, o que é diferente do amor romântico. O amor romântico é aquela ideia da pessoa construída na minha cabeça. Ah, e ele é assim, ele é perfeito, ele é tal, ela é isso, ela é aquilo. Esse é o amor romântico, que a gente vê o que a gente quer ver. É justamente, né? pera um pouquinho, que é justamente a próxima pergunta. Vamos emendar tudo numa só, porque aqui, como lidar com a idealização, né? A ideia, estamos apaixonados pela pessoa ou pela ideia que criamos dela? E doutora Cíntia, seria Você vê, nós estamos falando de duas coisas aqui. Primeiro, né? Que elas andam juntas, né? Andam juntas. Nós estamos falando aqui do amor maduro, né? O que atrapalha são as fases da vida ou as imperfeições humanas. E temos aqui a idealização disso aqui. Eu me apaixono pela pessoa como ela é ou pela idealização que eu faço dela? Mas como a gente sabe que está apaixonado por um ideal? Por um ideal. Eu olho, eu vejo, eu estou apaixonada. É como eu enxergo essa pessoa. E muitas vezes isso está falando sobre o quê? Sobre uma projeção. Eu me apaixonei por essa pessoa porque ela lembra o meu pai, porque ela lembra o meu tio, porque ela lembra um vô. Ou então o personagem, não é comum as pessoas se apaixonarem pelas pessoas porque elas viram num filme. E aí, o que acontece? Ela não consegue ter consciência disso. Todo mundo fora tá vendo que aquele cara não é um príncipe como ela tá vendo. Ou aquela mulher não é tão certinha quanto ela se mostra pra ele. Mas a pessoa não enxerga. Só a terapia, o processo terapêutico individual é que vai trazer essa noção de que eu estou projetando no outro o que eu queria que fosse, mas que não necessariamente é. Onde entra o amor maduro. Eu aceito você do jeito que você é. Eu amo você com seus defeitos, inclusive. Né? Eu tenho maturidade para lidar com esse relacionamento de uma maneira sem sofrimento, sabendo dos seus defeitos. É isso. E o quanto esses defeitos, para essa pessoa, são aceitos, né? Eu falo, esse repertório de comportamentos, sejam eles bons, ruins, e isso entra a visão de cada um, não é? O quanto esse repertório de comportamentos para essa pessoa é aceito. Ah, ele tem esses e esses e esses defeitos. Isso é aceito por mim? Eu posso lidar com isso? Eu consigo me trabalhar para que eu aceite esses defeitos ou não? Isso aqui é muito grave, isso aqui foge dos meus princípios, dos meus valores, isso aqui eu não consigo lidar, isso aqui eu não quero lidar, isso aqui eu não aceito. Então eu vejo que entra muito essa questão, né? Não existe, obviamente que a gente tem uma série de princípios e conceitos, de valores da sociedade. Então eu costumo dizer assim: o que é aceito por você, independente dos princípios e dos valores da sociedade, isso é aceito por você? Então, eu vejo alguns casais trazem, eu gosto de fazer sexo em lugares diferentes, eu gosto de ter a relação sexual, eu não gosto só na cama, aquela coisa tradicional, conservadora, eu gosto de coisas diferentes. Tá tudo certo no sentido de que, desde que a sua parceira ou o seu parceiro, exista um alinhamento com isso, em que ela não se sinta invadido ou mal com isso, ou que ela consiga ceder em alguns aspectos, não é? Nessa questão também, e que você também tenha aceitação da forma como ela quer. Então, é interessante isso, porque eu estou colocando a questão sexual, o local, mas depende disso, do outro se sentir bem, do quanto ela quer ceder ou não. Uma é muito conservadora,
não quero, é só na cama, é daquele jeito, né? O outro extremamente, olha, precisa ser em locais diferentes, com perigo, enfim, cada um tem as suas fantasias sexuais aí. Então, esse alinhamento, essa descoberta, essa consciência entre o casal é extremamente importante, não é, doutora Cíntia? Sim. Que a gente vê que muitas vezes tem a discordância também nesse sentido, né? E muitas vezes o que acontece? Nessa do amor romântico, eu aceito coisas que eu não gosto, que eu não queria, mas porque eu estou idealizada, porque eu estou entendendo que aquela pessoa ela é perfeita. Então, eu nem percebo que eu estou invadindo a minha própria vontade, muitas vezes. Que é aí onde entram as relações de dependência emocional, né? Aí começa a se tornar uma relação mais tóxica, né? E tá muito relacionada com isso. Quando a pessoa tem essa clareza do que eu gosto, do que eu quero, do que eu aceito, é mais fácil dela reconhecer o que ela entende como bom ou ruim no outro. Ela tem essa clareza de, não, eu sei que ele é assim, mas eu gosto dele assim, eu aceito ele ou ela com esse defeito, né? Mas é muito autoconhecimento. A pessoa precisa se conhecer muito para poder ela chegar nesse nível. Aí entram as nossas crenças limitantes, as nossas relações primárias. O que eu aprendi com a relação dos meus pais, né? Como que eles se maltratavam. Aquela era a forma de amor. Eu acho que aquilo é o jeito certo de se relacionar. Mas aí eu vou me relacionar com uma pessoa que vem de uma família extremamente amorosa, carinhosa, que a linguagem de comunicação do amor é o amor, é a entrega, é o carinho. Então, a terapia ela vai ajudar a descobertar todas essas coisas. A linguagem do amor, entender... eu gosto de palavras de afirmação, mas o outro é mudo, ele não fala, ele não se comunica. Mas é uma pessoa que vai me buscar no trabalho, que está preocupada se eu vou chegar tarde, se eu vou pegar chuva. Ele tem uma outra forma de comunicar o amor para mim. E aí, o que a terapia vai ajudar? Um perceber o outro. Você percebe que ele tá te demonstrando amor quando ele compra um lanche que você gosta ou quando ele vai te buscar tarde no trabalho, na faculdade? Então, são todas essas coisas lindas que a terapia ela vai ajudar a pessoa a perceber. Tá no dia a dia, ela não percebe muitas vezes. E o que é esse amor para ela, né? De repente, o comprar um chocolate e trazer para você à noite ou numa situação inusitada, para você é uma forma de amor e para ti aquilo é importante. E para o outro não, para o outro já é uma outra coisa. Então, conhecer, tá bom, o que para ela é importante, o que significa esse amor para ela, qual é a representação desse amor para ela. E para ele, qual é a representação desse amor para ele? Porque muitas vezes ele pode ser que demonstre esse amor da representação que ele tem para ele. Exato. Mas que é para ele, mas não é para o outro ou para outra. Então, a psicoterapia traz toda essa questão. Realmente, doutora Cíntia, quando você fala que a psicoterapia de casal, ela é linda, realmente ela é linda. É muito interessante quando eu lembrei de uma situação, de uma sessão, e aí o namorado trouxe para a namorada um chocolate, né? Ele é bem afetuoso e trouxe um chocolate. Aí, a pergunta que ela fez, o que você está querendo? Você fez alguma coisa errada. Mas isso tem a ver com o quê? Com as crenças dela. Né? Então, ela vem de uma família, ela vem de uma insegurança. Exato. Ela vem de uma família onde houveram traições, houveram situações, assim, delicadas, de tipo assim, o pai traía, mas aí ele ia e comprava uma bolsa pra mãe. Então, na cabeça dela, ele só trouxe o chocolate, era só um chocolate, era só ela agradecer e ficar feliz. Mas na cabeça dela, ele estava comprando ela ou escondendo algo. Então, tem as fantasias, tem as neuroses que a gente tem na cabeça que resvalam no casamento, resvalam no relacionamento e isso desgasta. Aí o relacionamento começa a ter brigas, começa a ter desentendimentos também por conta dessas situações, né? Exatamente. Tem um escritor que eu gosto muito, em breve eu vou divulgar o nome dele, porque eles têm a seguinte frase: ser quem sou ou viver o que sou, duas faces de uma mesma vida. Sendo assim, como equilibrar no relacionamento o eu e o nós?
É possível crescer individualmente sem se afastar do parceiro? Super possível. Né? Para isso eu preciso saber quem eu sou, o que eu Ou quero. viver o que sou, olha. Né? Eu preciso saber o que eu quero, para onde eu vou, para onde que eu quero ir. Por quê? Porque muitas vezes os objetivos do casal tá alinhado. A gente quer comprar uma casa, é um sonho compartilhado. Mas eu já atendi, por exemplo, um casal em que a pessoa queria continuar morando na cidade onde nasceu, com a família, próximo, mas o cara queria trabalhar fora do Brasil. Então, quais são as chances desse relacionamento dar certo? Alguém vai ter que sacrificar. Alguém está disposto a sacrificar? Vou sacrificar por amor? Vai ser legal? Eu posso ver o que vai acontecer ali na frente? Pode acontecer, se os objetivos estiverem alinhados. Então, assim, pode acontecer de dentro da relação, eu acho que, na verdade, é o esperado. A gente crescer junto, então... Mas o que é importante? Eu olhar para mim como indivíduo, o que eu gosto, o que eu quero? Eu quero estudar, eu quero dirigir, eu quero pilotar, eu quero fazer sei lá o quê. O outro, a mesma coisa. Eu quero estudar, eu quero prestar concurso, eu quero... Então, um vai apoiando o outro. O problema é quando o sonho de um é oposto ao sonho do outro, o objetivo do outro. Aí, eu quero ter filhos, você não quer ter. Exatamente. Eu colocar justamente esse exemplo, doutora. A gente chega como? No acordo sobre isso. No acordo. E, às vezes, o que eu percebo é assim, no relacionamento ali, namoro, eu já falo assim, olha, precisa existir já esse alinhamento, porque depois chega lá, mas eu quero ter filhos, mas você não quer. E vocês passaram anos juntos, afinal, olha, eu falei desde o início que eu não queria ter filhos, e enfim, então, alinhar isso. É claro que existe um amadurecimento, que pode ser que durante essa relação existe uma mudança nesse sentido, de quem não quer ter filhos ou de quem quer ter filhos, existe uma mudança dessa opinião, até por conhecer ainda mais essa pessoa e existir esse amor que faz com que ela ceda ou mude de opinião, enfim. Mas é um ponto bem importante em tentar ali alinhar algumas coisas, e a psicoterapia faz isso. A psicoterapia de casal e a psicoterapia individual também, de você se conhecer para que ali no casal, no relacionamento, já exista um autoconhecimento, uma consciência e um alinhamento em relação ao seu parceiro, a sua parceira da sua escolha, né? Porque é uma coisa difícil. Mas você quer ter filhos? Eu não quero, eu quero morar fora. Não, eu sempre falei que eu quis morar fora. Eu já coloquei isso para ti desde o início, né? Então, é importante esses alinhamentos que promovem essa relação para que o casal continue juntos, né? E que exista uma possibilidade, pelo menos uma flexibilidade nesse sentido em ceder de uma parte ou de outra, né? Muitas vezes... Mas em ceder, peraí, que chegou uma pergunta quente aqui. Vai para mesmo Vamos alinhamento? lá. Calma aí, gente. Tá chegando perguntas, mas não se preocupe, porque lá no nosso canal, lá no YouTube, serão todas respondidas. Não vai dar tempo eu fazer todas as perguntas. Mas essa aqui, em ceder, né? Nós estamos falando. Quando um gosta mais e o outro gosta menos de sexo, o que fazer? Conversar. Conversar. Olha, não é fazer, é conversar. Inicialmente conversar, porque muitas vezes a pessoa vai fazer o quê? Ela não gosta de determinada coisa, mas ela só vai falar isso pro outro lá na hora H. Aí eles, ao invés de fazer amor, eles fazem uma guerra. Então, o que é importante? Conversar. É uma das... Como terapeuta sexual, eu atendo mais individualmente, né? Como terapeuta sexual. E aí, o que acontece? A pessoa chega e a primeira coisa... Conversa sobre a relação, você conversa sobre o que você gosta, você conversa sobre o que você não gosta. Não, eu tenho vergonha de falar. Aí fica bem difícil. Porque como é que o outro vai saber que você não gosta? Ou como que você vai saber que ele quer que você faça determinada coisa? Não tem como. A gente precisa falar. É difícil se comunicar? Não é a coisa mais fácil do mundo, porque a gente evita conflito. Isso é da natureza humana, evitar o conflito. Mas, assim, é a solução de todos os problemas. Se nós conversássemos, nós não teríamos problemas. Seria muito mais fácil de resolver todas as questões. A questão do sexo. Um gosta mais, outro gosta menos. Mas o outro gosta menos por quê? Ele gosta menos porque o prazer dele não é valorizado?
o prazer dele não é ali... Porque existem casamentos e casais que são assim. Casamentos que entenda pela relação ali. O cara goza e vai dormir. A mulher fica lá chupando o dedo. Então, ela vai gostar? Ela não vai gostar. Se o prazer dela não estiver sendo saciado, assim como o do parceiro, provavelmente ela não vai ter uma vontade ali. Ele não vai estimular uma grande vontade nela. Muito embora, eu costumo dizer que a nossa vontade feminina, muitas vezes ela tá para além da cama, né? Então, assim, o cara às vezes é grosso, escroto o dia inteiro. Aí, chega à noite, ele quer vir com a mãozinha dele lá na sua perna, no meio das suas pernas, achando que vai... E aí você tá com raiva dele, você tá brava com ele porque ele não te olhou durante o dia, ele não falou com você, ele não te tratou bem. Não tem como gostar. Mas, em contrapartida, essa mulher pode gostar muito de sexo com uma outra pessoa. A mesma mulher. Então... O problema não tá em gostar ou não do sexo. Talvez a pessoa não tá sabendo fazer direito. Pode ser isso. Então, pode ser A gente isso. precisa conversar para entender o que tá acontecendo. Então, para entender isso, nós temos um grande problema. Porque entre lágrimas e pausas longas, fomos encontrando um fio. Aquele que, mesmo gasto, ainda costura 2 corações inteiros. E no fim de uma sessão de psicoterapia, não havia vitória nem derrota. Apenas o começo de um diálogo novo. Um nós que aprende a respirar de novo. Sabe por quê? A poesia? Porque está acabando o nosso podcast hoje. Amei essa poesia, olha, JM. Gostei né? muito Toda essa linda. poesia. Poesia linda. Tá gravado aí para demais. todo mundo, bem original, mas chegamos ao fim. E doutora Luciana, eu sei que não vou pedir, mas a doutora Cintia vai ter que voltar, porque nossos telespectadores vão ficar meio chateados. Gente, hoje não me deram papel, mas me deram um monte de perguntas aqui, ó. Nós não fazemos nem 10% das perguntas. É um tema muito polêmico. Polêmico, e tem coisa aqui, Muito ó. conhecimento. Coisas para reflexões, tem, olha, apego seguro, intimidade e conexão emocional, crises, traição, reconstrução. Tem muita coisa para falar sobre esse tema. Então, eu acho que a doutora Cíntia vai ter que voltar aqui, porque Doutora senão... Cíntia voltará. Voltarei. Senão, não Com tem mais muito poesia. prazer. Então, estamos encerrando nosso podcast de hoje. Peço que vocês falem, agradeço nossos telespectadores, comentem, façam uma intercessão final, né? Para que eles façam aquela chamada, né? Volte, né? Porque se vocês gostaram do tema, vamos lá, dá um like lá na nossa página lá, curta à vontade e não esqueça de, como diz o outro, transmite para os seus amigos, porque o tema aqui vai vir bombando ainda mais, olha, porque eu já estou dando até um aperitivo aqui, ó, crises, traições, reconstruções, intimidade e conexão emocional, comunicação e conflitos, eu estou dando aqui até um spoiler. E reflexões e esperança, então não espere o seu casamento acabar. Procure a psicoterapia, LM Alta Performance, lapidando mentes para o sucesso. E não só esperar o seu casamento acabar, mas se você quer uma qualidade melhor do seu casamento, também procure a psicoterapia de casal. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, que participam do nosso podcast LM Alta Performance. Nós temos as nossas redes sociais, que é lm.altaperformance, o nosso site lmaltaperformance.com.br. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da doutora Cíntia, que fez um bate-papo, um podcast maravilhoso aqui conosco, de uma forma muito mais profunda, trazendo discussões. Nós estamos no nosso Instagram, site, e também o podcast sai no Spotify, no podcast LM Alta Performance no Spotify, no YouTube podcast LM Alta Performance. Gostaria de agradecer a presença de vocês acompanhando o nosso podcast. Obrigada, pessoal. Doutora Cíntia, agradeço pela sua presença e voltará para muito mais discussões aqui em relação à psicoterapia de casal, relacionamentos. Obrigada pela sua presença, doutora Cíntia. Obrigada, gente. Muito obrigada. Foi maravilhoso estar com vocês aqui
essas horinhas, esses minutinhos que passaram muito rápido. É sempre muito legal trazer esse tema, porque muitas vezes eu percebo que a grande maioria de nós sai de um relacionamento e entra em outro na esperança de achar algo melhor, quando muitas vezes aquilo que você poderia reformar, organizar, né, dar uma nova vida para aquele relacionamento, ainda era possível e a gente acaba levando para um próximo, aí no próximo passa pelos mesmos problemas, pelas mesmas situações, e é triste de ver quando chega um paciente pra gente que tá em sofrimento, porque, já tô no 3º casamento, e, né? Então, assim, gente, eu deixo o convite para vocês, venham conhecer o nosso trabalho, né? Venham fazer uma sessão, né, de casal, venham conhecer, ver como que funciona. Muitas vezes é aquilo que vocês estão precisando para salvar o que há de mais importante. Porque o relacionamento é um dos pilares da nossa vida. Se você não tem, tá tudo bem. Não tem essa preocupação. Mas quando o nosso relacionamento sofre algum problema, desponta todos as outras pernas da nossa mesa, né? Porque o relacionamento é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Então, assim, venham conhecer. É muito importante que a gente se conheça e possa promover isso para outras pessoas também. Então, fica aí as nossas redes. O que vocês tiverem de dúvida, a gente está à disposição. Eu estou à disposição. Se a Luciana me convidar de novo, eu venho. Fico muito feliz. Agradeço a LM. Convidar, gente. Agradeço a Luciana, né, o JM por me receber aqui. Então, estou à disposição. Qualquer dúvida, me chamem também lá na rede social. A gente conversa. Tá bom? Foi um prazer enorme estar com vocês. E é isso. Muito obrigada. Curtam, compartilhem. Isso é muito importante. Outras pessoas também precisam saber. Às vezes, um simples corte de podcast pode ajudar a clarificar uma dúvida que a pessoa nem sabia que era aquilo que ela estava passando. Então, compartilhem. Isso é uma ajuda mútua. Então, é isso. Muito obrigada, gente, pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E nosso podcast de hoje foi um oferecimento da Espetaria Galo. Conflitos entre casal? É só dar um pulinho ali na rua Narciso Stulini 204, atrás da Prefeitura de Osasco. Lá tem o espetinho certo para vocês se reconciliarem. Nosso podcast é o oferecimento da Espetaria Galo. E assumir o controle de nossa vida parece desafiador, mas pode ser muito gratificante ser feito por profissionais especialistas que realmente colaboram com você. Esse é o papel da LM Alta Performance, que lapida mentes para o sucesso. E nosso programa de hoje foi um oferecimento também dos Estúdio 304 Podcast. Quer aparecer para o mundo? Vem aqui, dê um pulo na rua Narciso Stulini. Não, Narciso Stulini é a Espetaria Galo. Tá vendo? Programa ao vivo a gente sempre confunde. É na rua Dionísio Alves Barretos, número 500, 304. Vem aqui gravar o seu podcast e aparecer para o mundo. Porque aparecendo para o mundo, todo mundo verá quem é você. Uma boa semana a todos e até o nosso próximo podcast. LM Auto Performance, lapidando mentes para o sucesso.